o viés que a Record pega para fazer as histórias bíblicas traz de novo esses grandes textos. A gente tem que decorar bifes enormes. E esse tempo também, né? E esse tempo também já não é mais clipado. Aconteceu um movimento, quer dizer, que eu tive o privilégio de fazer tanto os 10 Mandamentos aqui, que significou uma mudança na televisão brasileira, quanto o Pantanal lá atrás, na manchete. Uau. O Pantanal veio trazer essa coisa da coisa sublimada, da pessoa ficar contemplando. As grandes pausas. As grandes pausas, planos sequências e tal. Mudou um pouco, mas de repente voltou para essa coisa clipada. A Record, quando vai para esse viés, mudou um pouco as produções de televisão, o Pantanal, mas de repente voltou para essa coisa clipada. A Record, quando pega esse viés da dramaturgia bíblica, obrigatoriamente se volta para isso, resgata para isso a força do texto, porque são textos bíblicos que, embora dramatizados, tem uma ficção ali, são histórias que você tem que contar como estão ali. Mas, Paulo, é uma questão de gênero também, né? Sim. Você não pode fazer uma coisa ágil com os temas que são abordados. Uma coisa mais... E tem uma coisa interessante. E aí, galera? Do ponto de vista narrativo, tem um detalhe muito interessante. Quando a televisão começou, todos os televisores que as pessoas tinham em casa eram pequenininhos, eram telinhas. Então a televisão priorizava os closes. Por quê? Para poder ver melhor porque o toda ator. vez que o diretor queria dar um plano geral, um enorme, por exemplo, se estivéssemos aqui, você quisesse dar um plano de toda a plateia, você ia ver borrões. Você não ia distinguir uma imagem legal, porque era muito precário ainda, né, a tecnologia. Então, a cenografia não era grande coisa, era tudo mais precário. Primário. E a aposta era no ator. Porque o ator estava aqui, fechado. Vocês falaram das tramas bíblicas. Qual foi a primeira que vocês fizeram? Vocês 4 já fizeram aqui trama. Eu fiz a primeira que foi feita, que foi a história de Esther. Eu também. Era uma judia que foi perseguida e tal, de repente se transforma em rainha. Isso já tem 11 anos. E aí quando vem a primeira Bíblia, não assusta? Você fala, vamos fazer assusta pra caramba, assusta pra caramba do ponto de vista da produção, de se fazer aquilo, porque a gente era barba fio a fio. Hoje a Record tem a técnica mais avançada do país para as questões de caracterização. Maquiagem está aqui na Record. Essa aqui, maquiagem. você não nota que é falso. Você nota que é falso. Mas você colocava fio a fio, era peruca, era aquilo, eram horas de produção para fazer e não ficava muito legal. E também assustava a questão da temática mesmo. Como é que nós vamos fazer na televisão? Contar uma história bíblica. Como é que é isso? Isso é legal? Isso vai colar? E aí fizemos a história de Esther. Teve um hiato, uma coisa que parou um pouco, fez-se uma coisa ou outra, fez Milagres de Jesus, fez Sansão e Dalila, mas não era toda hora. Depois Davi. Com os 10 Mandamentos a coisa pegou. Camila estava nos 10 Mandamentos, foi a sua primeira Bíblia. Não, eu fiz Davi, fiz José do Egito. E fiz Milagres de Jesus, e aí fiz os 10 Milagres de Jesus era um seriado, passava só às terças-feiras. O que eu quero dizer é que, assim, houveram muitas produções nesses 10 anos, desde a história de Esther, 10 anos, mas não era continuado. O que levou a essa coisa continuada foi os 10 Mandamentos. Porque tinha um ano, ficava 2, 3 sem ter, e agora depois dos 10 Mandamentos, teve os 10 Mandamentos, teve a continuação, a Terra Prometida. Agora Jesus. Agora Jesus. Né? Quando eu entrei aqui, por exemplo, eu entrei em Vidas em Jogo, uma novela contemporânea da Christiane Friedman. Depois fiz Vitória, uma outra contemporânea. Aí eu fui para a Bíblica, no Terra Prometida. E foi hoje eu tô em sua Jesus, foi a minha primeira. E aí, agora vocês, mulheres, assusta fazer uma novela bíblica? Eu digo, o texto, Eu adoro, Você sabia? gosta? Eu adoro. Eu não sei você, Camila, mas eu gosto, gosto de ir mas para uma outra época que eu não gosto, a minha. Mas como eu fiz uma sequência, no início eu assustei muito por causa do texto. Achei muito difícil estudar em casa, trazer aquilo, ter aquele domínio de falar aquele texto que eu achava bastante difícil. A postura. Então, acho que no início eu ficava tão tensa com tudo que eu tinha que fazer. Eu ficava pensando muito no corpo que eu não posso fazer isso, no rebolado que a gente tem que não pode, no cruzar uma perna. Então, foi uma junção de coisas que no início eu acho que eu dei uma pirada. Com o tempo, você acostuma.
realmente muito mais próximo da gente. A gente que distancia muito, na verdade não é isso. E claro, você fazendo com o tempo, você vai tendo essa todo um intimidade. comportamento específico, né? Mas é maravilhoso a pesquisa que se faz para você fazer uma novela bíblica. Você entra num outro universo, num outro tempo. E Tem ainda mais todo um trabalho de preparação. E quando de a personagem pesquisa, já de existiu, workshop. é muito legal. É porque muito aí é legal. rico demais você Se bem que conseguir. a responsabilidade aí é maior. Né? Também é muito Quando o grande. personagem O desafio já existiu. é maior. Mas ele é muito rico para você pesquisar, né? exatamente. Nefertari, uma personagem que existiu historicamente. Então, assim, aí é gostoso você saber a personalidade dela. Enfim, você vai colocar todos os seus toques. Você, E agora, junto com o as diretor. novelas bíblicas trazem uma coisa que é legal, que eu tô pensando aqui agora, que eu acabei de fazer o Herodes, né? Caraca, do Jesus, porque assim, ele não tem só. A maioria dos temas dos personagens é do bem, procurando a salvação, procurando a iluminação, o caminho de Deus, mas pinta os vilões no meio. Esses vilões E aí é muitos vilões. E aí é muito legal. São O primeiro vilões, lá, né? São muitos vilões. o primeiro lá, que foi a história de Esther, fazia Ramã, o cara que queria matar a Esther de qualquer maneira. Depois aquilo miou, tal, tal. E agora cravei esse Herodes, que manda matar a mulher, os filhos, as crianças, não sei o quê. É muito legal, porque todo É muito legal. É muito legal, Adorei. Porque todo o entorno de você está em busca da iluminação, da divindade, do caminho do bem, de ser salvo. E aí pinta um maluco que quer acabar com aquela merda toda. Mas você faz os vilões. Você tem cara de mal, será, Paulo? Será? Deixa eu ver, olha pra mim um pouco. Essa voz. Essa voz, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.